Olá, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho agora sobre o Espírito Santo de Deus. Sobre Deus. Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus também é o Espírito Santo de Deus. A gente não pode ignorar a obra do Espírito Santo de Deus como um mero agente. A gente tem que entender que a obra do Espírito Santo de Deus ela é tão sublime, tão poderosa, que a gente não consegue nem descrever, a gente não consegue nem ter noção. E a Bíblia, ela relata o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso fortalecedor de fé. Todo cristão, quando aceita Jesus, ele recebe a graça de poder ser morada do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa entender como cristãos os papéis que ele desenvolve em nossas vidas e os papéis que ele vai gerando em nossa vida. Se eu fosse parar para pensar, eu vejo o Espírito Santo como o maior professor, o maior guardador e o maior direcionador na vida do cristão. O Espírito Santo, na Bíblia, ele é revelado de várias e várias formas. A primeira coisa que eu consigo falar do Espírito Santo é que ele fortalece a nossa fé. A presença dele fortalece. Quando o Espírito Santo habita nas pessoas, a fé é fortalecida. Ela produz coragem e confiança para enfrentar os desafios emocionais, físicos, e é com o auxílio do Espírito Santo que nós conseguimos entender as nossas fraquezas humanas. Quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo de Deus, a linguagem deles mudaram, a forma como eles viram o mundo foi mudada, como eles se entregaram à vontade de Deus mudou. Outra coisa que o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de fazer a revelação da palavra de Deus. Nós não seríamos capazes de entender as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Ele ajuda os fiéis a compreenderem, a aplicarem a palavra de Deus em nossas vidas. E a terceira coisa que o Espírito Santo de Deus também faz em nossas vidas, ele é o nosso consolador nos momentos mais difíceis. A fé, ela é algo que ela precisa ser sustentada, e quem sustenta a nossa fé é o próprio Deus. Quando a fé é provada, o Espírito Santo ele vai agir como consolador, trazendo paz, trazendo esperança. Ele nos dá esperança para perseverar e ele também nos dá força diante das tribulações. Então, quando o Espírito Santo de Deus ele age em nossas vidas, ele promove o seu fruto, e o seu fruto ele é composto por gozo, por paz, por longanimidade, por benignidade, por bondade, fé, mansidão e temperança. Ele começa a agir e nos transformar para que nós consigamos viver de acordo com a sua vontade. E a gente não pode esquecer de uma coisa: o Espírito Santo também é o nosso intercessor. Lá em Romanos 8 fala que ele intercede por nós. Lá em Romanos descreve que o Espírito Santo como intercessor pelos crentes, pelos salvos, com gemidos inexprimíveis, principalmente quando nós não sabemos como orar, quando as nossas necessidades são tão profundas que o nosso diálogo com Deus, a gente não consegue criar um diálogo com Deus coerente. Então o Espírito Santo também, como intercessor, ele chega e se transforma como uma voz diante do Pai. O Espírito Santo ele age como nosso mediador, articulando as nossas orações para Deus. Ele leva as nossas orações alinhadas da forma como o Pai quer. Ele é uma ponte espiritual que nos conecta diretamente nas nossas orações com a vontade de Deus. Então o Espírito Santo ele tem uma transformação interior em nossas vidas. À medida que a gente começa a ter mais contato com o Espírito Santo de Deus, ele começa a nos transformar. O Espírito Santo de Deus me convence de três coisas: da justiça, do juízo e do pecado. Quando eu peco, automaticamente eu me afasto de Deus e eu vou para um juízo. E eu não tenho como ser justo diante de Deus por mim mesmo. Mas existe alguém que venceu o pecado por mim. Ele se justificou por mim. Ele se fez justo. E na hora do juízo, ele levou as minhas dores, levou as minhas ofensas. Tudo isso caiu sobre ele. E é o Espírito Santo de Deus que vai aos nossos corações falando sobre aquilo que é errado. Ele vai todo dia nos falar que a gente não
tem graça sem Jesus. O Espírito Santo de Deus vai nos advertir sobre o juízo de Deus devido à sua santidade, à sua lei e à sua própria vontade. À medida que a gente tem o Espírito Santo de Deus, a nossa fé é fortalecida, mas também a nossa conduta de viver é mudada. O Espírito Santo ele vai intercedendo todos os dias por nós, nos guiando, nos capacitando para viver de acordo ao chamado de Deus, de acordo à vontade do Pai. Ele é o elo divino que nos conecta literalmente ao coração do Pai. Ele renova a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança. Eu preciso ter um relacionamento direto, contínuo com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso entender que Ele é meu intercessor, que Ele é meu guiador e que nada eu vou conseguir fazer sem a obra dele em minha vida. Então, para eu viver todos os dias dentro do propósito de Deus, eu preciso estar alinhado à vontade do Pai. E é o Espírito Santo de Deus que fala essa vontade ao meu coração. Então, você precisa viver todos os dias buscando entender sobre a vontade do Espírito Santo de Deus para a sua vida, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável a Ele.